Olá, aqui é Dil Mota, aqui no 7 por 1. Vocês já sabem, né? 7 por 1 são 7 dicas incríveis de um assunto pungente, de um assunto contemporâneo, dadas por um profissional igualmente capacitado, experiente, incrível e, no meu caso aqui, o de hoje, gigante. Um gigante, literalmente. Hoje a gente quer falar de um assunto muito interessante. Criativos. Onde vivem, como se reproduzem e, principalmente, como se alimentam. A gente está falando aqui tanto da continuidade dos conceitos criativos, ou seja, quantas pessoas estão realmente criativas hoje, onde a gente pode encontrar essas pessoas e, principalmente, qual é o alimento deles, ou seja, onde eles buscam referências, informações e tudo mais. Isso é muito importante, né? E para que a gente possa falar sobre isso, eu trouxe um cara que é sócio-diretor de criação há 19 anos da Gol Comunicação, uma das agências, ou a agência mais premiada do ABC. Ele também é dono de uma marcenaria especializada em estantes para colocar troféus. Um profissional que eu admiro muito, hypado, moderno, sempre muito bem atualizado, um ávido consumidor de referências de todas as origens, livro, internet, na vida, né? Além da Vivian e da Melissa, ele já atendeu clientes importantes e exigentes como Italcar, Eternit, Eucatex, Quinto Andar, Tupperware e etc. A Vivian, a Melissa, esposa e filha dele. Mas eu tô aqui com o meu querido amigo Thiago Totti. E aí, Gil, tudo bem? Tudo bom com você? Obrigado. Caramba, que introdução. Vou mostrar pra minha mãe essa. Bombástica, né? Afinal de contas, você é um dos maiores diretores de criação que eu conheço, além de ser o diretor de criação maior que eu conheço também. Obrigado, né? ô louco. Muito bom. É legal estar aqui com você e eu queria exatamente conversar com você algumas coisas antes de a gente entrar exatamente nas dicas, né? Legal. Existe já uma discussão já de alguns anos, né, dentro do nosso mercado, falando de um commodity criativo. Ou seja, que a gente não está tão criativo como já fomos, que os cases não têm tanta criatividade como já tiveram. Eu sei que mudou muita coisa, inclusive talvez uma grande questão de comunicação e linguagem, né? Acho que há muitos anos atrás a gente brincava mais com a criatividade, tinha talvez uma liberdade maior de contexto, de uma coisa mais subliminar, de uma coisa subliminar no sentido positivo, quero dizer, que tinha um segundo sentido, tinha uma entrelinha, uma entreletra, e hoje parece que todo mundo parece o Sheldon do Big Bang Theory, ninguém entende ironia, né? Você acha realmente que nós estamos vivendo um commodity criativo, como o mercado vem falando tanto? Olha, Gil, eu acho que a gente veio de uma época que a gente conseguia fazer as pessoas verem as coisas na hora que a gente queria, né? Eu acho que eu me lembro da minha rotina de casa. Eu estudava à tarde, chegava da escola, ia assistir a novela das 6, novela das 7, o jornal, ia assistir a novela das 8, que era das 8 ainda. E aí, quando vinha uma propaganda cativante nova, a gente cantava Pipoca na Panela na escola. Ou então eu lembro de sair batendo nas costas dos amigos e tem coisas que só Philco fazia isso. Então eu acho que a gente não era multitelas, né? A gente era a revista, TV e o jornal, e o rádio. Então eu acho que era mais fácil a comunicação chegar para as pessoas. Era mais caro, lógico, mas a gente era mais ensaiadinho, assim, né? Todo mundo via a mesma coisa na mesma hora, com as mesmas pessoas. E aí eu acho que isso era mais poderoso, porque a gente era muito mais limitado de meios do que é hoje. E eu também tenho a impressão que parece ser uma pessoa de velho ficar falando de gerações, mas eu acho que a gente é de uma geração que conta a história de um jeito. Eu tava vendo um vídeo esses dias no YouTube de um cara muito legal, o Gaveta, falando sobre a geração Z. Puta, como que é o nome? A geração de agora, né? Do TikTok. E eu acho que o jeito que essas pessoas consomem, essas pessoas parecem eles, né? Mas que a galera hoje consome informação é muito diferente. Então, o humor é diferente, a ironia é diferente. Tem algumas coisas que às vezes eu fico... às vezes eu recebo figurinha em grupo de WhatsApp e falo, mano, qual a graça disso? E tem gente que acha graça. Então eu acho que tem essa questão dos canais serem cada hora tem uma plataforma nova para você falar. Acho que todo mundo hoje
se sente criativo, criador de conteúdo, por isso que a gente tem influencers, a gente tem redes sociais de uma forma muito forte. E o espaço que a gente tinha para ver um determinado conteúdo, que era um absurdo de caro para passar no intervalo do Jornal Nacional, no intervalo da novela, fragmentou demais. Então, eu acho que o poder de comunicação estava na mão de menos pessoas com outro tipo de repertório, que a gente se adaptou a ver isso. Hoje é muito mais fragmentado e a linguagem é muito diferente. Então, hoje, qualquer a gente tem um espaço para o bem e para o mal, onde todo mundo põe a sua opinião no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Threads hoje. Então, eu acho que a comunicação vem de lugares muito distintos. E aí tem um negócio que uma vez o André Barcinski falou, eu achei muito legal, que tem aquela história da cauda longa, né? Que tem os hits e aí tem aquele negócio lá para baixo. E eu acho que em comunicação tem isso embaixo, mas em cultura acho que a gente não tem mais. Eu acho que ele comenta que os hits musicais e de cinema, por exemplo, você vai no cinema e só tem uma franquia que faz os filmes de super-heróis e até o fim. Então as histórias são baseadas num tipo de linguagem, e aí se você quiser procurar uma coisa, você nem consegue ir no cinema, você vê em série, né? Então, eu acho que a fragmentação do jeito de contar histórias é diferente. O poder está na mão de comunicação, está na mão de mais pessoas. E acho que o jeito que as pessoas... Por exemplo, você já assistiu Monty Python? Uhum. É animal. E aí eu comprei um box do Monty Python do programa de TV, que é de 68, se eu não me engano. E aí eu sou o Thiago, que nasceu em 82 e gosta de TV pirata, algumas coisas do Monty Python, né, dos filmes são legais. Mas você vai assistir a série inteira, tem um monte de piada que fazia muito sentido para aquela época. E hoje você vê e você fala... né? E eu acho que as pessoas hoje estão vendo as coisas que a gente gosta desse jeito. Entendi. Então eu acho que não é um choque de gerações, é um choque do tipo de conteúdo, de como as pessoas consomem comunicação. Quando eu fui prestar vestibular, eu lembro que na capa da Folha tinha a FUVEST, 103 candidatos por vaga em publicidade. Então as pessoas que queriam ser criativas iam para a publicidade, ia comunicação e publicidade e propaganda, queriam fazer isso. Hoje, para você contratar alguém para ser diretor de arte ou redator, você precisa caçar demais, porque as pessoas não querem mais fazer isso. Exato. Então, a publicidade hoje não é o único veículo para as pessoas serem criativas. Tem trocentos outros que, seja fazendo meme, seja fazendo vídeo, seja fazendo TikTok. Então, eu acho que o poder de a gente contar a história não está mais só lá. Agora, foi legal o que você estava falando, porque me levantou uma luz aqui. Quando a gente pulverizou essa gestão da comunicação, porque você está coberto de razão, a gente sabe que, por exemplo, a televisão brasileira, por muito tempo, ela foi feita com 4 grandes grupos, né? A Globo, a Record, a SBT e a Bandeirantes. Ou seja, dos jornais não é muito diferente, né? Ou era o Estadão ou era a Folha, né? Ou o Globo. Uhum. Então, a gente tinha uma concentração da gestão de informação e de conteúdo concentrada, centralizada em empresas que mesmo assim, independente disso, faziam isso com uma certa qualidade, com um certo cuidado. Sim. Você acha que quando se pulverizou, a gente também não perdeu qualidade disso? Porque quando eu estou falando assim que a comunicação hoje está na mão de qualquer um, eu não posso garantir que todo mundo se comunica bem. Ah, não. Não, de forma alguma. É uma coisa que às vezes eu questiono quando, às vezes, grupo de família encaminha notícia pelo WhatsApp. Aí, porque a grande mídia não quer... Eu falei, gente, a grande mídia... Assim, eu não estou defendendo nenhum espectro político ou algum meio de comunicação, mas existe uma responsabilidade em quem é grande mídia, não estou falando de qualquer veículo de mídia, de responder pelo que eles publicam, né? Então, quando você coloca alguma informação errada ou algum achismo... Cara, até alguém pedir para você provar isso, o negócio já foi e já vem outra coisa, Então, a Globo não quer que você saiba disso, a Folha não quer. Cara, talvez eles não queiram, mas tipo, o conteúdo que eles estão colocando, eles respondem por aquele conteúdo. Então, quando era... eu não sou a favor e acho que o mundo era melhor quando era concentrado mídia em 4 grandes grupos. Mas acho que a responsabilidade deles é muito maior do que a de quem põe opinião no Twitter. Ou de quem fica passando coisa no WhatsApp com... eu consigo trocar a cara de não sei quem, colocar um negócio e falar, olha o que ele falou, né? Mas por causa
da revolução de comunicação que a gente teve, todo mundo se sente um autor de conteúdo, né? Eu vi isso, ou eu vi isso e estou mandando isso para você, e olha... Então, todo mundo se acha um veículo de mídia. Isso é legal que você está falando. Eu participei de uma palestra que eu acho que eu já até comentei com você, que uma vez, a respeito de como é que a publicidade via a questão da diversidade, né? E foi levantado para mim uma questão de que muitas marcas às vezes erram. E é verdade, elas erram. Sim. Mas ela tem uma obrigação de corrigir, de se retratar, né? Mas eu levantei uma pergunta para a pessoa nova, tá bom, mas e quando você, pessoa física, faz um erro, como é que faz? A gente passa a mão na cabeça ou você também tem que se retratar? Porque se você hoje tem o mesmo poder de comunicação que uma empresa, você também tem que ser regida pelas mesmas regras. Sim. Não é? Então, eu acho que Mas aí isso... vão falar que é censura, né? Sim, é complexo isso. E aí, falando um pouco dessa questão do commodity criativo que eu comecei a falar com você, tem ainda coisa legal rolando por aí, né? Porque eu lembro que há muitos anos atrás eu comia publicidade. Você sabe muito bem que eu, por muitos anos, fui assinante da Archive, comprava todos os anuários que existem. Eu tenho, sinceramente, uma coleção de livros em casa que muita agência não tem. Mas eu hoje diria que eu consumo menos publicidade, mais design, mais branding, mais arquitetura, que são coisas que hoje, mais arte, que hoje parece que elas me despertam mais. Tem coisa legal rolando ainda? Você acha que a gente está tirando muito as coisas da frente? Cara, eu acho que a gente... Eu acho um pouco triste a gente ter que procurar publicidade em livro de publicidade, né? Que é o contrário do negócio, né? Porque geralmente a publicidade, o papel dela é fazer você mudar de ideia e ela ser relevante para você enquanto você está vendo outra coisa, né? Está te interrompendo, geralmente. O modelo você está folheando uma revista, está lendo a sua matéria e depois vem um carro. Daí depois vem a matéria. Ou então você está assistindo o jornal ou a novela e no intervalo tinha isso. E hoje tem menos, né? Eu acho que como os resultados estão vindo de outra forma, acho que a gente está tendo os esforços e não estão sendo todos empregados no que a gente está acostumado a ver de comunicação. Eu ainda sou uma das múmias que assinam a revista. No caso, a revista 4 rodas, de carro. E eu gosto da revista, né? Eu falo, cara, eu assino, por exemplo, a Folha também. E eu falo, se eu quero ter informação de qualidade e cobrar por isso, eu vou pagar pela informação de qualidade, né? Então, e aí cada vez menos anúncios, cada vez menos páginas. E não é menos página de matéria, é menos página de anúncio. O pessoal não está colocando mais lá, porque cada vez menos pessoas estão vendo. Então eu acho que quando a gente vê, por exemplo, os filmes de Cannes ou de grandes festivais, a gente tem que procurar eles, né? Ou mesmo quando a gente vê alguma propaganda nova, a gente vê porque alguém mandou a gente o link do YouTube. Assim, vocês viram a Elis Regina dirigindo uma Kombi? Aí eu falei, vi, porque alguém me mandou o link. Mas não porque eu fui impactado. E isso é muito maluco, né? Sim. Então, quando você fala sobre a relevância, eu acho que está cada vez mais difícil prender a atenção, o que vai exigir cada vez mais talento das agências para fazer isso. Mas eu não acho que é só por qualidade. Eu acho que é por oportunidade. Por exemplo, quantas pessoas não assinam trocentos streaming em casa e nem vê mais TV aberta? Então... Ou então, por exemplo, você está no YouTube, o Spotify. Eu pago o Spotify porque eu não... Cara, é a facada nas minhas próprias costas, porque eu não queria mais ouvir publicidade no Spotify. Então, as pessoas estão driblando a propaganda, né? Estão desviando dela. Então, acho que cada vez mais, a não ser em online, onde você é impactado na marra. Às vezes, a gente estava participando de um bolão agora por causa da Copa do Mundo Feminina. Eu entrei no site e falei, meu Deus do céu, os caras vendem todos os espaços para publicidade. Você fica fechando. Então, às vezes a publicidade é ruim, né? Porque você fecha. Mas é porque é cada vez mais difícil se atingir, né? Tá no meio da diversão ou do momento que a pessoa está fazendo outra coisa e você impactá-la. Tem uma coisa interessante, né? Porque eu lembro de uma conhecida profissional do mercado publicitário, foi diretora de criação de várias agências, hoje ela é diretora de marketing de uma grande empresa,
E uma vez ela falou o seguinte: eu acho um absurdo um criativo estar olhando num anuário antigo, pesquisando para fazer um anúncio novo. Particularmente, eu achei que ela falou uma grande asnice. Porque, na realidade, se ele está procurando referências, sim, eu concordo com ela. Mas eu acho que a gente se esqueceu um pouquinho, por isso que eu acho importante esse assunto que a gente vai discutir hoje sobre referências, sobre processos e não sobre cópia. Eu te garanto que toda vez que eu entro no Pinterest e deixo de procurar alguma coisa, eu acho coisas muito mais relevantes do que se eu estivesse procurando por tema. Sim. Né? Da mesma forma como eu lembro, os mais novos não devem saber disso, mas muitos antes dos bancos de imagem, a gente recebia uns livros na agência que você ficava procurando a imagem, pegava o número dela, ou você tinha um CD para buscar essa imagem no CD, ou você escaneava a imagem. Cheio de moareia a imagem. Exato, tinha que colocar na inclinação certa. Só que quando você começava a virar as páginas, você despertava sinapses na sua mente que ajudavam você a desenvolver. Ou seja, aquilo ali não era um processo de busca de imagem. Não. Era um processo de criação. E quando você entra num Shutterstock e digita xícara, é xícara. Você não está passando por um processo criativo, você só está procurando uma imagem. Né? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante nisso, que é essa democratização do teu próprio processo. Sim. Né? A internet, não tenho dúvida nenhuma, que é uma ferramenta fantástica, mas assim, virar as páginas de um livro, de uma revista, entrar numa loja, conversar com o motorista do Uber, ir no teatro, no cinema, sair um pouco de casa, tudo isso faz parte de um processo de construção do teu repertório, né? E aí eu queria te perguntar uma perguntinha final, que antes a gente entrar nas dicas. Quando a gente fala de commodity criativo, você falou aí muito bem falado a respeito de como mudou a comunicação, como hoje o composto de comunicação é muito mais complexo, com muito mais canais, né? Todo mundo é um canal. Ou seja, se o mundo tem 7,8 bilhões de pessoas, a gente tem 7,8 bilhões de pessoas que são diversas, ou seja, elas são diferentes uma das outras, por mais que possam se assemelhar em alguma coisa, e todas elas são canais. Né? A gente sabe que a comunicação hoje não é o que você fala, mas o que a pessoa entende. Exato. E você não tem administração sobre isso. Ela pode entender totalmente ou não. O quanto disso é culpa nossa, das agências, dos clientes ou dos tempos atuais? Cacete, cara. Cheque. Ganhou. Já derrubo o rei aqui. Olha, eu acho que... Acho que é culpa de todo mundo. Eu acho que a gente precisa saber lidar com esse tipo de evolução, né? Chegou um momento que apareceu a televisão e as pessoas achavam que o rádio ia morrer, né? E o rádio ainda... Eu escuto rádio. O carro tem um monte de conexões lá, telefone, pode pôr um pendrive, pode pôr auxiliar, mas a gente escuta rádio. Então eu acho que é o desafio de se continuar sendo relevante. Eu acho que existem formas de você conseguir vencer esse desafio. Como eu falei para você antes, a questão de gerações das pessoas que nasceram com smartphone. Tipo, tem países na África que as pessoas nunca tiveram acesso ao computador e têm acesso à internet no telefone. A primeira vez, então já pulou uma etapa gigante, né, de aprendizado diferente. Então eu acho que... Eu falei eu acho várias vezes, vou falar eu acho ainda, desculpa. Mas eu acho que tem um pouco de culpa de todo mundo. Tem o que dá menos trabalho, tem não vou falar mal de veículo ou de meio diferente, mas tem coisas que dão mais resultados, que você não exige tanto de contar histórias para fazer isso. Tem coisas que dão mais trabalho e são mais caras. Então, vamos fazer um filme. Vai veicular onde esse filme? Então, antigamente o desafio era que era caro veicular o filme. Agora é caro produzir o filme, porque veicular não é mais o problema. Então, eu tenho essa percepção de que não dá para apontar um culpado. Parece que você fala de política, né? Uhum. E nada é preto e branco. É sempre cinza. Tem 200 fatores que estão influenciando nisso. Revolução tecnológica, o comportamento das pessoas, a paciência que as pessoas têm para ver alguma coisa. Eu lembro que muitos anos a gente foi fazer
cara, era um GIF, um vídeo, alguma coisa para estar no YouTube. E a gente pensou, putz, vamos fazer a tela preta. Aí a nossa social falou, não, vocês têm que colocar o recado nos primeiros 3 segundos, senão o pessoal pula. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, você não pode... Então tem coisas que você fala, beleza, eu tava pensando em fazer um negócio mó bonito e aí eu não vou conseguir porque as pessoas não têm paciência de ver o negócio bonito. Exatamente. Então acho que a exigência do público é uma, as agências precisam se adaptar a isso, o cliente também está querendo melhor aproveitamento. A gente já deve ter passado por isso em outro momento, a gente só está vivendo esse agora. Porque de certa forma é como se a gente estivesse falando que hoje para você fazer comunicação, você tem que conhecer muita coisa fora da comunicação. Sociologia, a parte social no sentido mais amplo, a parte da diversidade, a parte da linguagem, a parte de tudo, né? Sim. E isso é muito interessante, né? Porque a gente percebe a importância que a gente tem dentro do desenho, até sem deixar de pensar numa questão de business. Sim. Hoje tem que se fazer muito por menos. E existe praticamente uma estigmatização do erro. Você não pode errar. Então, dificilmente hoje as pessoas arriscam. Por quê? Porque arriscar, obviamente, tem risco. Obviamente, às vezes é mais caro. Sim. E as pessoas, às vezes, não têm esse tempo, não têm a oportunidade de fazer isso. Então, a gente acaba navegando em círculos, né? Sim. Bom, mas como a gente veio aqui para dar dica, a gente fez essa pergunta aí pro nosso querido Thiago, né? De onde os criativos, né? Onde que eles estão, como vivem, como se reproduzem e principalmente como se alimentam. A primeira pergunta que eu faço para você, já falando de alimentação, você trouxe como uma dica uma questão muito simples que eu queria que você me explicasse. Use referências como uma bússola. Cara, eu costumo dizer isso porque... A referência, o nosso repertório, né, é o que faz a gente saber para onde a gente está indo, para onde a gente não deve ir. Então, quando você falou que a moça comentou que ela acha um absurdo você ver livros antigos para ver comunicação, eu acho que é uma oportunidade de entender como é que se contava história do que já foi feito também. Porque se a gente é remunerado para ser criativo, para a gente fazer coisas novas, eu acho que é nossa obrigação saber o que já foi feito. Uma vez a gente fez uma campanha que até a gente ganhou bastante prêmio aqui no Prêmio ABC, para uma ONG, para o CRAME, que agora chama Ficar de Bem. E a gente tinha pensado em várias ideias e era uma campanha contra abuso infantil, né? E aí uma das ideias que a gente pensou, que a gente mais gostava até, era fazer um bebê com a cara de velho. E fazer alguma coisa do tipo... os maus tratos pulam fases importantes da infância, não sei o quê. E a gente, putz, vamos fazer! Mó legal, vamos vender pro cliente. E aí a gente chegou a apresentar pro cliente e o cliente não gostou e fez outra que também foi muito legal. E aí passou uns 3 meses, a gente comprou uma archive e tinha exatamente aquela ideia lá. Então eu fiquei muito feliz de não ter sido aprovado, porque o nosso desafio, eu até comento com o pessoal da agência, eu falei, cara, quando chega um briefing, é que nem você pegar um videogame e você tem que matar o chefão. Então a gente começa lendo o briefing e aí, como é que a gente vai matar esse desgraçado? Então é como se você estivesse se divertindo e quando você termina, assim, putz, terminei esse, agora vem o próximo desafio. E parte do desafio é a gente entender para onde a gente vai. Porque a questão da referência é saber o que já foi feito e saber o que é possível fazer. Porque às vezes tem uma frase do Picasso que uma vez um mecenas comprou um quadro dele e acho que pagou, sei lá, milhões de dólares no quadro. E o Picasso foi lá e fez o quadro em 20 minutos. E aí o mecenas falou para ele, assim, cara, você demorou 20 minutos para fazer o meu quadro? Ele falou, não, levei a vida inteira para fazer esse quadro. Então, eu sempre penso nisso. Falei, cara, a referência serve pra gente saber até onde vai, o que já foi feito e o que não dá para fazer. Porque, às vezes, na nossa mente cabe tudo, né? Cabe... Você voa, você vira do avesso, qualquer coisa. Mas você precisa... As referências e as experiências vão assim, cara, isso dá, isso não dá, isso vai funcionar, isso eu já vi em algum lugar e ficou ruim, né?
Sensacional. Entenderam, pessoas? É muito importante isso. A gente tem. Não adianta só, principalmente vocês que são mais jovens, não é só o hoje. Beber um pouco nas fontes do passado também é importante, até porque a gente deve lembrar que muitas coisas, a moda é um exemplo, ela é feita de revival. Toda hora tem uma coisa lá atrás que você pega, dá uma hypada e volta. Sim. A gente vê isso na comunicação, né? A comunicação tá com uma estética meio Sim. old school, né? Que tá voltando, obviamente com tecnologia. Aí você trouxe como uma segunda dica, saiba onde buscar as melhores referências. O que você tem de dica para falar sobre isso? Cara, quando eu comecei, eu fiz o colegial técnico antes de fazer a faculdade, né? E aí a gente apresentou tinha um TCC na época, e aí eu tava conversando com um dos jurados do TCC e ele falou, cara, você tem que ver tudo. Aí eu falei, mas tudo o quê? Ele falou, cara, você gosta de rock? Eu falei, gosto de rock. Você gosta de funk? Eu falei, não, mas você tem que ouvir funk. É um defeito, assim, eu indico isso pra todo mundo, mas tem coisas que eu não gosto de funk, então eu não conheço funk, mas é um defeito meu. Mas eu sei que você precisa conhecer tudo. Você precisa conhecer... Quando você vai acompanhar uma gravação de um filme, você precisa saber por que a gente estava fazendo um filme agora faz um mês, e aí o diretor de fotografia falou que queria fazer uma câmera assim, uma câmera igual a Melipolan. Então, tipo, você sabe a referência do que ele está usando e você já sabe por que ele está fazendo isso e qual que vai ser o efeito. Então, não é procurar fazer publicidade vendo publicidade, é fazer comunicação vendo. Arquitetura, que nem você comentou, ver filme, ver série, ver música. Então, às vezes, você precisa montar algum vídeo besta, cara. Um negócio de 10 segundos. Eu falo, cara, vamos fazer esse efeito porque no filme funcionou. Tem o Guy Ritchie fez isso no Snatch e vai funcionar para o nosso negócio. Então, a gente está falando de convencer pessoas e de tentar transmitir emoções. E a gente não transmite emoções só vendo publicidade. Eu acredito que tudo que a gente mexe, o que a gente brinca, o que a gente treina na nossa mente, então joga imagem em ação, monte Lego, vá ao cinema, vá ao zoológico, leia as fichas do zoológico, não vai lá só ficar tomando ar fresco. Então, tudo que a gente aprende, se você conseguir... eu não sou a primeira pessoa que vai falar isso, não sou a última, e coitado de mim, mas quando o Steve Jobs fala de ligar os pontos, cara, tudo é sobre ligar pontos. É sobre você ter a percepção de onde aquilo vai funcionar alguma hora. Algum momento, a gente estava fazendo uma campanha para shopping e a gente queria falar sobre o negócio do Dia dos Pais. E aí, cara, como a gente pode fazer isso de um jeito mais legal? O nosso feedback de campanha Dia dos Pais é o que a gente falou sobre a bússola. Todo mundo fala e a gente consegue fazer... Cara, a gente tem a sorte do nosso cliente comprar a ideia e a gente consegue fazer essas coisas, mas todas as campanhas de Dia dos Pais são... Dia dos Pais, shopping tal, compre não sei o quê, até tantos reais em compra você ganha um carro. Ou concorra a uma papete, sei lá. A gente pode fazer mais do que isso. E aí, quais são as histórias de pais que a gente ouviu? Tem as histórias de pai antiga, que o pai é a sabedoria em pessoa, ou é o cara bravo, e tem a referência de cultura pop do que a gente tá vendo de Homer Simpson, Irmão de Jorel, South Park, um monte de coisa já está desconstruindo isso. Por que a gente precisa fazer o que todo mundo fez em publicidade se a gente não pode fazer alguma coisa que tenha a ver com a cultura? Então, eu acho que não é o desafio, mas você tentar canalizar e entender aonde aquelas coisas que você viu, onde aquela parede com aquelas placas de imitando tijolinho vão me ajudar em algum momento da minha vida quando eu for pensar nisso, sabe? Tudo vai se ligar em algum momento. Porque tem uma coisa muito importante que é assim, você que trabalha na área de comunicação, principalmente na área de criação, ou é um criativo mesmo que atua em outros segmentos, porque você precisa de criatividade na engenharia, no direito, na medicina, é entender que você tem que ser uma esponja. Você tem que absorver a energia, né? Ou conhecer as coisas de outras formas, né? Eu estou fazendo alguns trabalhos com o universo da música e é muito engraçado, porque são basicamente essa produtora que me procura, ela tem basicamente pessoal do sertanejo e do rap, né? Do trap e tudo mais. Que não são, sem julgamento, não são coisas que eu consumo. E muitas vezes chega, você conhece fulano? Não. Aí você vai olhar a quantidade de views que fala, cara, onde esse cara tava? Porque eu não sei quem ele é. Porque eu acho que é um puta choque de realidade de você entender que assim, cara, você vive uma bolha.
Sim. E tem um monte de bolha em volta de você. E eu acho divertidíssimo quando acontece que chega esse cara pra mim, porque eu aí mergulho pra entender quem ele é. E eu me sinto bem nesse papel de ser um cara de fora. Sim. Porque eu não sou o fã. Eu sou o cara que talvez tenha que me conquistar para eu virar. E para mim essa é a essência interessante. Então a gente não pode ter medo de um cliente, de um produto que você não conhece, Sim. de um estilo musical que você não conhece, de qualquer coisa que você não conhece. E é um desafio conforme você vai ficando mais velho, Uhum. porque a gente vai ficando cada vez mais rígido em relação a Sim, isso. sim. Então, a última banda que eu gosto, mais nova, nasceu 20 anos atrás. Então, é um desafio constante você respeitar o que está acontecendo e falar, cara, eu preciso ter contato com isso porque isso vai ser útil em algum momento e deixar de ser tão erudito, né? Porque por exemplo, eu gosto de Van Halen, não gosto de mais nada, sabe? Você precisa ouvir outras coisas, você precisa ter contato e conforme o que eu falei, eu tenho 41 anos, cada vez eu sei que eu estou ficando cada vez mais chato. Cada vez eu estou ficando mais... Mas tem coisas, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 e ela gosta de Lucas Neto, que eu detesto. Mas eu preciso saber o que ele está fazendo, porque está influenciando na vida de alguém na minha casa. E eu respeito o que ela gosta. Eu falei assim, não, beleza, você gosta, vai assistir. Eu não vou falar, vai assistir Os Intocáveis. Não, vai assistir Lucas Neto, vai assistir Chiquititas. E eu preciso ter contato com isso, porque em algum momento isso vai ser útil para mim, né? E tem uma coisa, né? Só ver o que já aconteceu nos últimos anos, nos últimos meses, e a quantidade de incríveis cantores, cantoras e estrelas que acabaram falecendo. Nos próximos 10 anos, muitas das bandas que a gente mais gosta, elas vão fatalmente não vão acabar, mas não vão ter talvez um show ao vivo do jeito que a gente viu. Então a gente tem que estar aberto, né? E acho que é legal isso porque introduz essa terceira dica que você trouxe. Como procurar referências no mercado, e me desculpe, eu coloquei um parênteses assim, ou em qual mercado? Olha, eu procurar referências no mercado, geralmente falo que eu gosto dos anuários. Como a gente está falando no início, o fato de você folhear um livro e você ter contato com coisas que você não está procurando, né? Você não deu uma busca e apareceu ali. Acho fundamental e entender porque a gente vai procurar referências. Eu falei no início sobre tudo ser a música, podcast, rádio, tudo é um estímulo para você aprender, mas a gente acaba fazendo esse trabalho quando a gente tem um problema na mão, né? Quando você tem acaba tentando resgatar isso quando você tem um briefing para resolver. E acho que entender o que os seus concorrentes estão fazendo, não mais concorrentes de agência, mas concorrentes do seu cliente. Então, e o que está fazendo lá fora e o que faz sentido do que está fazendo lá fora. Porque existem particularidades. A gente tem um cliente do mercado da construção e o mercado da construção tem uma particularidade que é muito engraçada, porque construção é um negócio pesado, é masculino, é sujo e, cara, todas as marcas têm um mascotinho fofinho. Então tem uma infantilização. E quando você vê construção lá fora, o negócio é porrada, eles transmitem essa sujeira e tem lógico, o estereótipo da dona de casa de camisa xadrez e cinto de couro marrom cheio de ferramenta, que não existe aqui, mas o quanto que a gente pode trazer isso de fora para cá? Então foi um desafio que a gente falou para o nosso cliente, falou, olha, existe esse caminho que é um código de categoria, que é o fofinho, que todo mundo tem um mascotinho que fala fininho, que é todo infantil, e a gente quer quebrar o código de categoria ou você quer seguir? Não, vamos quebrar. Então a gente conseguiu trazer isso de fora. Então é entender o que é pertinente de fora, que se encaixa aqui, e o que a gente tem que acabar seguindo pra gente não ser os malucos, né? Tem um case, eu não vou falar a marca, mas é uma marca de molho que eles fizeram rebranding, que eles tinham uma cara de molho de tomate, mostarda, ketchup, ervilha, tudo. E eles fizeram rebranding que ficou lindaço e era tudo branco. Era muito bonito. Muito, muito, muito. Eu falei, nossa, quando eu vi isso no supermercado, eu queria comprar. Eu nem gosto de ketchup, mas vou comprar ketchup só pra ver. E aí eu lembro que eu tava com a Vivian no mercado e a gente tava andando no corredor e aí a gente tava vendo a prateleira de molhos. E aí todos os molhos estavam faltando uma porrada e esse da marca branca estavam todos lá.
as pessoas não estavam comprando molho do branco, porque quebrou demais o código de categoria. Sim. Então, então tem horas que o Dualib falava um negócio, né? Às vezes publicidade é que nem jazz, dá mais prazer para quem faz do que para quem escuta. Exato. Então, eu, como um comunicador, via aquele lado e falei, nossa, que bagulho lindo. Só que só eu achei lindo. E você quebra talvez o código mais primário da relação com a interpretação do consumidor, né? Exatamente. Você já arranhou, se é que você já não respondeu essa dica, mas encha seu HD com referências pop. Cara, eu respondi essa dica aí. A gente tinha que se separar em 7, né? E a gente vai no assunto, vai falando elas. Cara, entender as histórias das coisas, né? A gente, foi o que eu falei, às vezes a gente se acostuma com um jeito de se comunicar que é muito objetivo e grandes histórias estão sendo contadas em outras plataformas que não são comunicação. Uhum. Pode ser na música, eu falei, música, cinema, são coisas que eu gosto muito. Eu gostaria muito de falar de música, tipo, como ser um curioso do que gosta de falar de rock, gosta de falar de histórias de música. É uma coisa que me encanta. E me encanta porque as histórias são muito legais, assim. Não só de questão de gosto, de melodia, de arranjo, mas as coisas que tem por trás. E às vezes a gente tem muito aprendizado sobre isso. E a gente nunca vai saber de onde vai vir a história. A gente sempre vai ter algum resgatezinho de alguma coisa de... Putz, o fulano pensou nisso quando fez aquele solo, o ciclano queria experimentar. Um exercício muito legal que... às vezes a gente vê palestra de criativos que, putz, cara, que eu não limpo nem a sola do sapato deles, mas falando sobre, cara, assiste Chef's Table. O que tem a ver com comunicação Chef's Table? Cara, tem, porque o cara tem um negócio e ele tem vontade de fazer um negócio e ele fez aquilo lá daquele jeito e o motivo dele é muito legal. Ou então, assista o documentário dos Beatles no Get Back lá. São 9 horas os caras ensaiando. Cara, se você não tem muito tesão por aquilo, é um saco. Mas tem um monte de coisa que é legal de você aprendendo. Então, da onde a gente menos espera vem. A gente... Cara, trabalha com percepções, né? Com sensações humanas. Então, quando vai fazer... Foi como eu falei. As referências de transição, as referências de atuação. A gente foi fazer... Nesse caso do filme que a gente gravou faz umas 2 semanas, a gente estava lá com o diretor. Cara, um diretor bom de filme. A primeira atuação do cara... Ele falou, beleza, tá bom? Eu falei, não, ele tá no teatro. Ninguém chega numa obra e fala, e aí? Tudo bem? Como é que tá a minha obra? Não é assim. Então, tem coisas que, se você quiser que seja um exagero, você vai fazer um exagero, mas você precisa ter um objetivo para ser um exagero, né? Então, acho que as coisas que a gente consome de cultura faz esse repertório. Fala, cara, o filme vai ficar legal se a gente copiar isso. Não copiar, mas se inspirar nisso, né? Eu acho fundamental. Acho que as pessoas têm que consumir tudo o que puder. Ótimo, sensacional. Pegaram a dica? E lembrando da pessoa que eu falei, uma babaca. Porque filme antigo vale, música antiga vale, livro antigo vale, acho que tudo vale como construção do repertório, tá, gente? Não estou falando pra você ir lá atrás, copiar e trazer de volta. Eu vou juntar em essas duas dicas, porque elas estão próximas. Que é alimentar-se de referências do que é bom e reconhecer as referências que são ruins. Bom e ruim são 2 coisas importantes para você ter como referência? Cara, são. Porque você precisa saber quando tá fazendo uma coisa ruim, né? Porque Então, tem uma vez que eu tava vendo... Eu não lembro, eu fico citando muitas pessoas, mas eu tava vendo acho que era Piores Clipes do Mundo, alguma coisa, e um cara falou, cara, o que você acha disso aqui? Eu falei, acho isso aqui tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele é bom, porque quando eu comparo com uma coisa boa, eu vejo que o que é bom é melhor. Então, eu acho que a gente precisa ter isso. Uma vez, uma pessoa me telefonou para questionar uma questão do prêmio, de, putz, eu inscrevi os cases, não sei o quê, por que não ganhou? Eu falei, olha, o que vocês estão consumindo? O que você gosta de ver para fazer publicidade? Você tem visto alguma coisa de fora, alguma coisa de outras premiações? Porque os trabalhos às vezes resolvem o problema, às vezes não, todos resolvem, porque são profissionais trabalhando, foram pagos para isso, e
Mas você precisa ver o que... Entender, comparar o seu com o que é legal e com o que é ruim e ver para que lado que ele tá. E acho que conhecer sentir todos os sabores é importante para você comparar e falar assim, isso aqui tem gosto de gasolina, hein? Né? Então, não que eu acho que as pessoas precisam experimentar gasolina, mas entender buscar as referências e fazer porque a gente não é porque você gosta de jazz que só jazz é bom. Tem rap que é bom, tem funk que é bom, tem tudo vai ter um espectro bom e ruim. Mas entender o que é bom e o que é ruim você tem um próprio parâmetro, né? Para você chegar e se você for falar mal de algum layout, de alguma coisa, assim, cara, isso aqui tá mais para isso aqui que não é um negócio mais legal, né? Eu queria te desafiar a você responder isso com uma frase. Vixe, eu sou uma prolixo, Dio. Vamos lá. Acredite, nem tudo você encontra na internet. A gente não consegue resolver todos os problemas sentado na frente do computador. Disse tudo. Não tem outro jeito mais fofo de falar. Levanta a bunda. Por 2 motivos. Primeiro, que a gente sabe que quando você levanta da sua cadeira, você desperta uma série de hormônios no seu corpo que te ajudam até a pensar mais. A gente sabe disso. Vai tomar uma água, volta, come um amendoim. Isso é importante. Segundo, eu acho que você está falando uma coisa que é muito importante. A vida nos inspira, né? Às vezes ir na padaria tomar um café, né? E tem muito... Eu não lembro quem foi um criativo que falava assim, você quer ter uma ideia nova? Quero. Vai tomar uma ducha, tomar um uísque, tomar um chopp. Vai lá no bar e volta, pega um táxi. Às vezes a gente fica muito massacrado na frente da tela do computador e não dá para nós, talvez, aquele tempinho desencanado que permite que a gente chegue nas melhores ideias, né? Quando você tira a carne do churrasco, você deixa ela 5 minutos, senão você corta, ela sangra. E quando você está fazendo uma ideia há muito tempo, eu sempre comento isso com o pessoal que, quando eu estava no colegial, cara, um dos primeiros trabalhos que a gente estava fazendo de aula de publicidade, um trabalho bem simples, e era, você vai pegar uma foto da Mona Lisa e fazer um anúncio com ela. Aí todo mundo foi lá pensar, não sei o quê, e aí eu fiquei em casa a noite inteira, eu sabia nada de Photoshop, vou colocar um sorriso na Mona Lisa, vou colocar uns dentes nela, você vai ver, vai ficar lindo. Aí fiquei, horas, na minha limitação que eu tinha lá, fiz, imprimi, guardei e dormi. Eu só comecei, fui umas 3 horas fazendo, aí no outro dia eu acordei, olhei para aquilo e falei, Deus do céu, o que foi que eu fiz, cara? Tava horroroso, porque às vezes você fica tanto dentro daquilo lá, tão compenetrado, você entra naquele túnel, no mundo secreto. Eu falo pra Vivian, eu falei, às vezes a gente pega e começa a se preocupar com uma coisa, a gente entra no mundo secreto daquilo. A gente fez uma obra no apartamento ano passado, aí vamos escolher porcelanato. Cara, você começa a entrar no mundo, você só pensa nisso. Uhum. Aí você começa a perder referência de preço, de tudo. Então, e sobre a internet, cara, vá folhear um livro, vá fazer qualquer outra coisa, porque é o que a gente tinha falado, ele te responde o que você procurou, e às vezes a resposta não é o que você está procurando. Tem a pergunta se você não está fazendo certa, né? Bom, a gente está aqui nesse programa 7x1 especialíssimo com o grande Thiago Totti. E a gente está falando de criativos, onde vivem, como se reproduzem e principalmente como se alimentam. E ele trouxe aqui algumas dicas. A dica número 1, use referências como uma bússola. 2, saiba onde buscar as melhores referências. 3, como procurar referências no mercado. 4, encha seu HD com referências pop. 5, alimente-se de referências do que é bom. 6, reconheça as referências do que é ruim. 7, que ele acabou de comentar, acredite, nem tudo você encontra na internet. E a 8, que é um bônus, nunca deixe de se perguntar, o que eu faço com essas referências, Thiago? Cara, porque é um desafio gigante, a gente deu 7 dicas do que você fazer, e o principal desafio é entender aonde ela é útil para mim, porque aonde ela é útil para mim não significa que eu preciso fazer igual. E a gente falou algumas vezes durante o nosso bate-papo que a gente precisa saber o que já foi feito para saber até onde pode ser feito. Mas isso não significa que você precisa fazer igual. Uhum.
Então, é tentar entender em qual contexto ela funciona. Esse é o maior desafio, né? Porque, às vezes, você é uma biblioteca de referências, consegue falar sobre tudo. Se eu falar o nome de algum publicitário, você já consegue listar o que ele já fez, decorou a ficha técnica do clube de criação, do anuário, mas você só conhece as referências. Então, o nosso principal desafio é saber aonde eu consigo encaixar aquilo. Aquilo é muito gringo, aquilo é muito popular, aquilo é muito sofisticado, aquilo encaixa porque o repertório nosso é só os ingredientezinhos que a gente vai juntando e em algum momento vai chegar lá. Você entender se você está fazendo jazz, se você está fazendo funk, se você está fazendo uma música popular que todo mundo vai gostar. Então, às vezes é o que eu falei, às vezes a gente tem um trabalho que ele tem uma criatividade, que tem um limite que ela pode chegar, e isso não significa que ele é um trabalho de prêmio, mas é um trabalho que funciona. Uma vez o João Livre falou assim, cara, eu não me importo com os prêmios que eu ganhei em Cannes, mas eu tenho muito mais orgulho das coisas populares que todo mundo fala até hoje que a gente criou. Sensacional. Vocês perceberam que mais uma vez no 7x1 a gente teve um masterclass com um premiadíssimo diretor de criação, criativo, além de gente boa pra caramba. E eu queria aproveitar esse finalzinho com esse microfone para você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, que está querendo ampliar seu espectro de repertório. Pode ser uma frase que você costuma usar, uma mensagem que você costuma falar com sua equipe. O que você falaria para esse pessoal? Olha, gente, deixa eu pensar direito, porque é uma frase de fim, né? Então precisa ser boa. Sempre que você tiver a opção de fazer um negócio, eu não vou falar um palavrão aqui, muito bom, ou um negócio ok, cara, force para ir no muito bom. Defenda com todas os dentes, unhas e dentes. Se você acredita nisso, vá até o fim. E as referências servem para você também argumentar sobre isso. Eu nunca faço uma apresentação para cliente sobre algum trabalho sem trazer o que os concorrentes estão fazendo, o que é legal e da onde a gente trouxe. Porque não é só para você construir o seu raciocínio para você, mas acho que para você vender a ideia. Porque fazer a ideia é uma parte do caminho e vender a ideia é quase mais difícil que ter a ideia. Então, pensem sempre assim. Se você tem a possibilidade de fazer um negócio legal, e por mais difícil que seja, cara, vá para a opção do legal. Sempre acredite nisso. Dá certo. Sensacional. Não se esqueçam, né, que o mundo não é de quem faz, o mundo é de quem vende. E se você ainda se perguntou, dentro daquele título, onde vivem os criativos e como eles se reproduzem, posso garantir para vocês, eles estão ali do lado das grandes referências. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a vocês que nos assistiu. Até o próximo 7x1. Um abraço.